Autoconhecimento. Só tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo, sobre as sensações externas e internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Aqueles que não conhecem a si mesmos dificilmente terão um bom relacionamento com os outros. O ser humano deve afastar de sua vida hábitos e crenças que o tornam inconsciente da própria vida íntima. Só tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas. Me repetiu. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Examinando o Novo Testamento com os olhos da psicologia, chegamos à conclusão de que Jesus Cristo foi uma criatura extraordinária e fascinante, um psicoterapeuta por excelência, além de significativamente moderno. As palavras, os atos e a vida do Mestre possuem, sob muitos aspectos, um significado oculto que é desvendado por todos aqueles que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Narra-nos o apóstolo Mateus. Ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhe disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. A água é a imagem da dinâmica da vida, das energias e dos conteúdos desconhecidos da alma, das motivações secretas e ignoradas. Ela é um simbolismo da sombra, da vida inconsciente ou além-mar, de nossa existência de espíritos imortais. A água representa tudo aquilo que está contido imperceptivelmente na alma, e que o homem se esforça para trazer à superfície porque pressente que poderá alimentá-lo e sustentá-lo seguramente. O mestre pairava sobre as águas, ou seja, dominava o lado escuro da natureza humana. Ele entendia o medo e a insegurança em que viviam os homens, efeitos da sombra pessoal e coletiva, e os motivos da desunião ou segregação da maioria das pessoas e dos grupos sociais. Renegamos ou não, percebemos de forma lúcida essa área oculta e profundamente influente que existe em nossa intimidade. Por essa razão, projetamos nossa sombra lá fora, nas qualidades ou nas atitudes desagradáveis dos outros. Quando sentimos grande admiração por uma criatura ou quando reagimos intensamente contra alguém, isso talvez seja a manifestação de nossa sombra. A negação da sombra faz com que abominemos as deficiências alheias, evitando vê-las em nós. Também atribuímos aos outros nossos potenciais não desenvolvidos, fazendo deles heróis ou gurus. Nutrimos enigmáticas alianças ou paixões desmedidas. A sombra surge sempre em nosso cotidiano, por exemplo, quando lançamos nossas emoções ocultas, nossa fragilidade, nossa insegurança e nossos medos em algo ou alguém. Diabo, do grego diabolos e do latim diabolus, significa literalmente o que separa, o que desune. A separação é que nos impede de ver a unidade que há em nós e a unidade de todos nós, porquanto dificulta a percepção dos diferentes aspectos.
evolutivos em nossa intimidade. Ao aceitarmos nossos opostos, autoritarismo, subserviência, bajulação, desprezo, futilidade, desleixo, artimanha, credulidade, possessividade, insensibilidade. Aprendemos o ponto de equilíbrio das polaridades e admitindo os lados que chegamos ao meio termo. Ao aceitarmos a unidade ou o caminho do meio, começamos a dar fim à nossa rivalidade com nós mesmos e com os outros. Ficamos a favor de nossa realidade ao invés de hostilizá-la. Nossa visão de mundo ainda depende dos lados positivo e negativo, da nossa ambivalência de seres humanos em evolução. Em outras palavras, da coexistência de atitudes, tendências e sentimentos opostos inerentes à condição humana. A qualidade mediadora para unir os opostos, que nos leva ao equilíbrio, se chama amor. O amor une as pessoas e ao mesmo tempo as interliga com as outras criaturas. Não podemos projetar nossas atitudes rudes, sombrias, insuportáveis e complicadas sobre entidades exteriores como os demônios. A característica básica daqueles que acreditam em seres criados especificamente para o mal é buscar constantemente um bode expiatório para tudo na vida. As criaturas que assim creem precisam, no fundo, negar seu lado fraco ou impulsos inaceitáveis, culpando o mundo pelo desequilíbrio que elas veem em si mesmas. São consideradas caçadoras crônicas de bodes expiatórios e quase sempre escapam de suas responsabilidades, atos e consequências com uma projeção do tipo: o diabo ou os maus espíritos me levaram a fazer ou falar isso. O Espiritismo ensina que o desequilíbrio reside na intimidade de cada um de nós. Quando temos a coragem de ouvir os demônios interiores, que simbolizam alguns aspectos de nossa sombra, isto é, aquelas tendências em nós que mais tememos e das quais fugimos, atingimos com mais facilidade a automelhoria. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom. Se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes, se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. Ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados. O mestre de Nazaré nos convida a andar sobre as águas, a não sentir medo de olhar para dentro de nós mesmos e de sondar as nossas profundezas. A sombra parece ser um espectro horrível que nos habita o íntimo. No entanto, ao trazermos nosso lado escuro à luz da consciência, veremos que se trata apenas de nós mesmos, viajores do universo, carentes de aprendizagem e conhecimento acerca da inteligência divina que se manifesta dentro e fora de nós. Se eu só fazer uma pergunta aqui. Dentro dessa dualidade, né, que rege qualquer sentimento que nos envolve, que nós vamos ter contato, qualquer situação, é através dessa dualidade do extremo de um lado ao outro que a gente vai encontrar o equilíbrio. Vocês acham que realmente a gente precisa passar por um período exacerbado do extremo de um ou de outro lado para encontrar esse equilíbrio? É para quem a pergunta? Tô brincando. É uma boa pergunta, viu, Silvio? Ah, eu acho que é,
eu acho que cada pessoa ela vai se desenvolvendo de forma diferente, né? Então, acho que tem algumas pessoas que elas aprendem de uma maneira, elas entendem mais ou menos a estrutura de forma que determinados pontos ela consegue evoluir sem precisar entrar a fundo, como se fosse chegar no fundo do poço para subir. Mas eu acho que a evolução ela se dá muito por tentativa e erro, né? Ele vai, à medida que vai adentrando um caminho desconhecido, vai abrindo a trilha, ali pelos erros, né, tem a reação e ele vai percebendo. Então, não sei se precisa chegar no extremo, mas eu acredito que essa questão do erro, ele é algo comum, né? Algo que, de certa maneira, a gente vai passar pelo erro, para que possamos depois ter a reação e irmos aprendendo como que são as leis que regem todo esse universo, né? Mas não sei o que o grupo acha, o que vocês acham. Também penso como você. Eu acho que cada um passa pelo que é necessário. E assim, se é extremo ou não, vai depender do processo de cada um. Mas eu acho que os nossos erros, as nossas experiências, pelo menos nessa vida que a gente tem consciência, são as oportunidades que a gente tem de compreender os outros, né? Principalmente, não só de melhorarmos, né? Porque eu acho que o principal é a relação, é a convivência, né? Então, quando a gente passa por determinada situação e o outro passa por situação semelhante, fala, eu já vivi isso, eu posso compreender e eu posso aceitar também, né? Saber que é algo provisório que todos nós, né? E uma mensagem da avó que a gente recebeu também, ela fala assim que é tudo simples, tudo muito simples. Não precisa ficar complicando as coisas, né? A gente tem que buscar viver essa simplicidade. Então, eu tenho questões muito difíceis de serem trabalhadas. Tem, mas é simples, vai e trabalha, né? Vamos ter foco aí nesse movimento para o bem, né? Para o nosso, para o nosso, para a nossa caminhada futura, né? Não ficar remoendo, porque eu tenho isso, vou ficar. Porque senão a gente não sai do lugar, fica patinando na lama. Acho que foi ela mesma que falou sobre isso, fica patinando ali ou correndo em círculos, né? Como o cachorro atrás do rabo. Ela falou isso também. E nesse texto, uma parte que eu achei interessante foi essa que ele fala com relação ao amor, sabe? É, ele coloca aqui, né, que a qualidade mediadora para unir os opostos que nos leva ao equilíbrio se chama amor, né? O amor une as pessoas e ao mesmo tempo a interliga com todas as criaturas. Ah, Desenvolvendo esse aspecto, né, do, do amor, eu acho que há uma outra forma de aprendizado também, né? Porque a gente passa a ter numa outra pessoa, à medida que vai desenvolvendo isso, né? Isso é um caminho evolutivo. Então a gente vai percebendo nas outras pessoas determinados aspectos e pelo autoconhecimento a gente começa a falar assim, não, né? Primeiro que a gente começa a compreender a situação daquela pessoa e começa a estudar na gente mesmo aqueles aspectos. Então, isso pode auxiliar a não seguirmos por aquele caminho, sabe? Então, quando a gente começa a ter esse processo da autorreflexão e do desenvolvimento do amor nessa questão de se unir, né? Então, ele pode ter determinadas atitudes que acolhe e ao mesmo tempo reflete aquilo, né? Espera aí, se eu estou vendo aquilo nessa pessoa, né? Como que é em mim? Então eu acho, Silvio, que por esse caminho também, à medida que o espírito ele vai evoluindo, ele vai percebendo aspectos aprendizados no seu entorno, na natureza, e vai introduzindo, e aí talvez poupe esse aspecto da dualidade, né? Porque eu acho que a vida vai
ensinando pequenas lições. Se a gente vai aprendendo, é, talvez nos poupe de determinados extremos. Não sei o que você acha, assim. Você puxou o ponto que eu ia tocar agora, justamente o amor. Porque a gente vem aprendendo ao longo da nossa jornada, né? A nossa evolução tem um caminho único, mas ela tem duas maneiras, né? Ou dor ou amor. Então, eu ia fazer exatamente uma analogia dessa dualidade com a nossa própria evolução. Se a gente é mais turrão, é mais cabeça dura, a gente tem mais dificuldade de andar para frente. E reconhecer essa dualidade dos extremos e ter que necessariamente passar por um extremo para compreender que aquilo não é o melhor caminho, faz parte da evolução, até fazendo analogia, pela dor. E com o amor, você tem muito mais facilidade de compreensão. Você não precisa passar por um egoísmo extremo, uma raiva extrema, uma êxtase maravilhosa para compreender determinado ponto de equilíbrio da sua jornada. O amor facilita a tua compreensão, facilita que você aceite opiniões contrárias às suas, né? Facilita a sua aceitação em relação ao diferente daquilo que você acredita e que você espera. Então, acho que o amor, como você falou, é fundamental em todo esse processo, até do reconhecimento dos pesos da balança, para que você possa facilitar o ajuste do equilíbrio. Nossa, todo dia é dia de aprendizado, né? Caramba, assim, quando fala que a gente é uma autossabotagem, né? Uma autossabotagem quando você fica procurando desculpas. Essas desculpas, talvez olhando a imperfeição do outro, você está se projetando nele. E sem saber disso, né? Então, caramba, é um aprendizado mesmo. É isso tudo que vocês disseram, um aprendizado dia a dia que vai construindo a maturidade, não tem jeito. E é engraçado que, às vezes, a gente tem que ficar muito atento também para não achar que está tudo pronto, né? É uma construção diária mesmo. E essa insegurança, eu particularmente, nossa, é uma insegurança terrível. E é isso, né? Essa maturidade, ela é construída dia a dia mesmo. E só o amor mesmo, Silvio. Só o amor mesmo que faz com que tenhamos olhos, né, mais abertos para as coisas, para entender, para o entendimento, né? O amor, ele faz a gente entender isso. E quando isso não acontece, é que a gente ainda não está pronto. Caramba. Tem muita gente que está pronto logo cedo, mas ainda demora muito, né, essa evolução. E é isso. Eu tive pensando também sobre, tem esse aspecto e tem um aspecto em relação à vida. Às vezes a gente é meio, comparando com criança pequena, birrento, né? A gente quer daquele jeito, mas do nosso jeito, né? E aí a gente fica empacado porque a gente está bravo porque a coisa não funciona do jeito que eu queria, do jeito da vida que eu queria, ou não acontece, e aí o Silvio falava de opostos, né, dos extremos e tudo, e a gente não se permite nem viver às vezes, porque a gente está com... É igual o menino birrento mesmo. Eu me vi nessa situação agora, né? Quanto que a gente fica empacado de birra, sabe? Porque a gente quer daquele jeito e aí a gente fica esperneando e a gente, não, porque a vida é isso, e a gente fica esperneando, igual aqueles remelento, birrento, e a gente não cresce, né? E aí fica com raiva do entorno, né? Fica com raiva de todo mundo e tudo, porque a gente não consegue
E eu acho, às vezes, que a gente não chega nem ainda, a evolução das vezes, a gente não chega ainda nem essa do ruim ou do bom. A gente fica empacado, a gente quer aquela bala. E aí a gente quer aquela bala, e aí a gente fica esperneia, e a gente xinga, a gente briga, e a vida tá passando, né? E a gente não consegue sair daquilo. E quando a gente consegue prestar atenção de que aquilo é uma birra, de que ele não é o melhor, isso e aquilo, talvez aí a gente comece a compreender o nosso. Atitudes. E aí eu olhava assim, não mudaram. Acabou que eu mudei porque eu tinha saído daqui. Aí depois eu vi assim, e se repete, se repete, se repete. A gente não cresce, assim, fica parado ali. Aí eu já nem vejo mais os extremos. Eu vejo assim, a gente ali, parado num lugar. Não sei se é muito complicado às vezes. Acho que a gente ainda é muito, muito imaturo mesmo. Esse teu exemplo é maravilhoso, que é exatamente isso. E a gente pode extrapolar para todas as situações da nossa vida. Aquele grupo de pessoas que caminham com a gente, de repente você começa a ter um outro tipo de percepção e se afasta um pouco. Quando retorna, a sensação que você tem é exatamente essa. Poxa, mas eles ficaram parados no tempo, no lugar, não mudaram nada, não tiveram nenhuma ideia diferente. A sensação é exatamente essa. E isso é o que a gente sente a cada dia no nosso próprio processo interno, que às vezes você começa a ver uma coisa diferente e quando as pessoas à tua volta não conseguem acompanhar, aquilo de certa forma te incomoda e entra muito no texto de hoje, porque você começa a projetar uma coisa que você acha que conquistou nos outros como defeito. Pô, mas eles não vieram atrás de mim. Tem alguma coisa errada. Eu estou melhorando ou eles que estão piorando? E a gente cai nas incertezas que Léo falou. A incerteza faz parte da nossa vida. Ismael, que é um acadêmico, sabe muito bem. Quanto mais você estuda um assunto, mais dúvidas vão surgindo. Então você estuda mais e mais dúvidas, você estuda mais e mais dúvida. E a incerteza fica cada vez sempre maior, porque você não sabe se vai atingir ou não o conhecimento pleno daquilo. E às vezes aquilo angustia. E a gente tratando de evolução espiritual é mais angustiante ainda. Você parar e pensar, será que eu não vou alcançar um estado de graça? Será que eu nunca vou ser bom bastante? Será que eu nunca vou conseguir compreender realmente o ensinamento na sua plenitude? E a gente vai lendo, e quanto mais vai lendo, e mais dúvidas vão surgindo, e mais dificuldades a gente acha que vai ter no caminho, mas é tudo a questão de paciência. Paciência e deixar o tempo seguir o seu rumo. Eu queria aproveitar, né, já está chegando o nosso tempo, eu vou falar rapidamente uma experiência que eu acho que vai ser bem interessante. Quando eu estava na graduação, eu estava gostando muito de ecovilas. Aí eu ficava visitando tudo que era ecovila, sabe, gente? Eu viajava. E aí eu fui fazer um curso em uma ecovila. É um curso que eu ficava 7 dias nessa ecovila e depois eu fiz um outro curso lá que eram 15 dias. Dormia lá. Enfim, era uma ecovila de japoneses, né? Inclusive japoneses mesmos que vieram. E eles tinham uma metodologia que se chamava Kensan. Né? O Kensan era o seguinte, era uma autorreflexão que eles faziam. Tudo era baseado em Kensan. Então, por exemplo, a gente ia lavar os pratos. Antes de lavar os pratos, aí parava, vamos fazer um Kensan. Aí a gente conversava sobre como é que iam ser, como é que a pessoa estava se sentindo. Aí começava a lavar os pratos, aí parava para fazer Kensan.
Aí refletia sobre aqueles aprendizados dali, sabe? Aí terminava, era tudo no Kensan. No começo você ficava assim, não, não aguento mais o Kensan. E aí, à medida que vai fazendo, começa a se perceber, a gente vai entrando nas coisas mais simples, em profundidades, em reflexões, em autoconhecimento, vai lavar os pratos, você, né, começa a entrar em questões muito profundas. E depois que fica naquele processo de imersão, né, você começa a se tornar uma pessoa altamente reflexiva, sabe? Você começa a se autoconhecer nesse processo. Então, o processo de ficar birrento, ele começa a diminuir, porque você está sempre refletindo e colocando em xeque, sabe? Então, aquela estrutura do Kensan é bem interessante, né? Claro que eu não consegui introduzir isso na minha vida, mas serve como uma extrapolação. A gente está ali sempre repensando, poxa, será que é isso mesmo? Como que seria? E, pessoal, eu caí, né? Voltei, por isso que o texto, ele caiu aqui. Ah, vamos fazer, então, a nossa irradiação? Maia, vou falar só uma coisinha Sim, sim. também. Eu pensei, quando falou da água, e na irradiação a gente faz essa integração com a natureza, né? E um dos exercícios é esse, de você entrar, por exemplo, numa mata escura, né? Viver, olhar, entrar numa água que você também não enxerga o fundo, por exemplo, numa cachoeira. Tudo isso são exercícios que vão fazendo a gente se conhecer melhor, se integrando mais com a natureza, é muito bonito. Eu tenho feito algumas coisas nesse sentido. Isso é bacana. Nossa. Então vamos, né, gente? Vamos fechando os microfones, as câmeras.